Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda, 15 de abril de 2019. Sejam bem-vindos. Vamos nessa. Liberalismo em xeque? A repercussão da postura de Jair Bolsonaro em relação ao preço do diesel. Ontem, depois de encontro com o vice Hamilton Mourão, o presidente não quis falar sobre o assunto, não. Favas contadas. Já se acostumou com a ideia de que a Paula foi a vencedora do BBB? Ou tava torcendo pra ela, hein? Já já a gente vai contar como o espírito da época que vivemos explica a vitória da mineira. O começo do fim, os melhores e os piores momentos da estreia da 8ª e última temporada da série The Game of Thrones. Esses são alguns destaques do Morning Show que está só começando. E você aí é o nosso convidado especial. Vamos com a gente. Muito bom dia, senhorita Paulinha. Que beleza, hein? Quem assiste Game of Thrones é assim, Edgar. Chega atrasada, descabelada, virada, mas pronta para falar aqui nesse programa. Queremos saber. E aí, qual é a nossa hashtag? Olha, eu já postei a nossa hashtag hoje no Twitter. A gente vai falar sobre depressão aqui no Morning. Muita gente que esteve aí nas redes sociais nesse final de semana cruzou com o desabafo do youtuber Whindersson Nunes, que é um dos maiores do mundo, né, Edgar? E ele falou que se sente muito triste, ele se aprofundou um pouco nesse assunto, com quais pessoas ele falava sobre isso e tal. A gente não sabe se ele já procurou uma ajuda profissional e foi diagnosticado, por exemplo, com uma depressão ou com alguma outra coisa. Daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes desse caso, mas eu convido todo mundo para discutir com seriedade esse assunto muito importante hoje no Twitter com a hashtag Depressão Coisa Séria. Falado, Paulinha. E aqui também você interage pelo nosso WhatsApp, é o 11 931 7009, nosso número. Mande mensagens em vídeo, tá bom? Você aí, que nos ouve, que nos assiste pela nossa transmissão em imagens, pelo nosso aplicativo da PAN, pelo site jp.com.br e também pelo nosso canal no YouTube. Também estamos nas mídias sociais, vai lá no Instagram, no Facebook. Mas é o seguinte, quero saber aqui na nossa enquete de hoje pelo WhatsApp, se você já passou por esse quadro de depressão, já enfrentou ou enfrenta um quadro depressivo, conta pra gente, divida a sua experiência com a gente. Tem alguém na família? Paulinha trouxe essa questão aí, né, da nossa hashtag de hoje, Depressão Coisa Séria, pelo Twitter. E eu quero saber de você que nos acompanha também. Quero que você mande pra cá uma mensagem em vídeo dizendo da sua experiência. E aí? 11 931 7009. Já passou por isso? Enfrenta algum quadro depressivo? Divida a sua experiência com a gente aqui pelo WhatsApp do Morning Show, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá só começando. Vambora, vamos abrir aqui, Vini, falando de BBB, rapaz. Tá com saudade já? Não. Hã? Não é que deu a Paula mesmo, cara? Segundou real pro Vini. Hein, Vini? Não, bom agora é que a gente já tá na expectativa aí pelo BBB 20, né? Porque o 19 a gente não via a hora de acabar mesmo. Mas não aumenta a expectativa, porque tudo que é ruim pode piorar, lembra? Pois é, pode ser, mas ó, difícil ser pior do que esse BBB 19, viu? Aliás, a vitória da Paula, Edgar, foi um dos momentos mais constrangedores, acho que da história da televisão, assim. Eu nunca vi Foi, Vini. a vencedora sair mesmo? pela porta sem nenhuma comemoração. Só a Silêncio família total. dela mesmo tava feliz. A plateia em silêncio absoluto. Algumas pessoas ali apenas filmando o momento, mas foi constrangedor. Acho que a Mas torcida... ela teve a ousadia de ser imperfeita, Vini. o discurso aí do Thiago Leifert que acabou chamando a atenção. Alguma coisa o Leifert tinha que falar pra ela. Pois Porque é, a não dá pra vencedora, falar, ganhou. né? Não dá pra criticar a pessoa que ganhou também. Então alguma coisa tinha que se falar. E ele falou, a gente já tem até o discurso dele aí, Edgar, pra colocar, dele dizendo que a Paula teve a audácia de ser imperfeita em 2019. Vamos ouvir um pouquinho desse trecho aí. Vence o BBB 19 hoje. Eu ia falar já, não deu. A pessoa que teve a audácia de ser imperfeita. A pessoa que na frente de todo mundo teve a ousadia de ser real em 2019. Parabéns, Paula, você é a vencedora do Big Brother Brasil.
E aí, Edgar, principalmente na internet, muitas pessoas contestaram esse discurso aí do Thiago, dizendo o seguinte: o que é ser audacioso e ser imperfeito em 2019? É fazer comentário racista? Fazer comentário homofóbico? Comentário de intolerância religiosa? É isso que é ser legal, então, em 2019? Porque foi muito disso que a Paula fez lá dentro do programa. Claro, teve outras coisas também. Ela venceu, por exemplo, acho que, se não me engano, 3 provas de resistência. Ela ganhou 3 carros, 3 carros, completa. Teve amizade com a Hariane. Agora, tem algumas coisas que a gente também não pode legitimar da forma como o Thiago acabou legitimando, não só nesse discurso na final, mas em outros momentos também, quando ele falava, pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, ou seja, incentivando ainda mais. Tanto que no final, quando ela sai, ela vira pra ele e fala assim, olha, eu e a Hariane pegamos todas as dicas que você passou e nos jogamos dentro do jogo baseado naquilo que você induziu a gente a dizer, enfim. Então, assim, eu lamento muito essa vitória da Paula. Aliás, o Thiago Leifert, das 3 edições que ele apresentou, 2 vencedoras, Emily e Paula. Então, o saldo dele tá um pouco... Vencedoras bem reais. Mas o que ele tem a ver com... Porque então, ele, pessoalmente, não tem nada a ver com isso. Não sei. Eu queria saber como o Bial ia se safar dessa. O que o Bial falaria com os discursos dele, que sempre são muito inteligentes, né? Pra receber uma vencedora como a Paula, que dividiu o público imensamente, porque ela ganhou porque várias pessoas realmente apostaram nela, gente. Vamos encarar essa realidade. A Paula é real, literalmente. A gente não pode negar. Então, o que é que o Bial diria pra Paula? Eu não sei. Olha, eu acho que ele faria um discurso bem confuso, que ninguém entenderia absolutamente nada. Ia ser a última saída, né? Agora, Edgar, o que acontece? Depois que ela sai também, porque é o seguinte... Lá dentro da casa, ela não tinha essa noção ainda do que as pessoas estavam achando aqui fora. Nem os próprios participantes que estavam sendo alvo dos comentários dela sabiam ao certo o que estava rolando aqui fora. Tanto que só depois que o Rodrigo veio aqui fora e decidiu até a delegacia lá processar por intolerância religiosa, a Gabriela também teve uma outra noção, a própria Rízia, enfim... lá dentro, eles tinham uma outra imagem também da Paula. E veja só, eu separei aqui um vídeo, a Paula participou logo depois ali da final de uma coletiva de imprensa e foi a primeira vez que ela foi perguntada sobre isso, sobre o que ela achava dos comentários que ela estava fazendo lá dentro e se ela sabia que ela estava sendo processada ou investigada por intolerância religiosa. Vamos ver. Mas, Paula, dentro da casa, você chegou a falar assim, a Globo vai ser processada por minha causa, pelas coisas que eu falo. Em alguns momentos também ali no ao vivo, você falou assim, eu não sei que eu posso ter magoado. Você tinha uma noção de que estava falando alguma coisa assim? Eu tenho noção que eu falo coisas desnecessárias 24 horas por dia. Tava doida, eu não queria magoar ninguém lá dentro. Eu nunca, jamais eu falo alguma coisa pra magoar alguém, nem nada. Não sei o que tá acontecendo, mas eu vou me retratar total com ele, com o Brasil, com quem for. Eu vou me retratar total, quando eu souber o que tá acontecendo. É que algumas coisas que você falou talvez te custem algumas coisas. Você tá sendo investigada por intolerância religiosa. A polícia tá atrás de você. Assim, é sério? E, assim, pode ser que você receba essa notificação para prestar depoimento a qualquer momento. Como é que você se sente sabendo disso agora, assim? E você é bacharel em direito, não é? Ainda incluindo isso. Gente, eu preciso ter noção da minha vida. Preciso ter noção da minha vida. Eu preciso ter noção da minha vida. Vamos lá, sobre mesmo, isso, Paula. a Paula vai depor nessa quarta-feira na delegacia lá no Rio de Janeiro com possibilidade de ser antecipada para essa terça. A irmã dela, que é advogada, vai defendê-la. Eu discordo completamente do que a Paula fala, porque ela disse que não quer magoar ninguém, mas ela insistiu em magoar as pessoas quando as pessoas já alertavam que ela estava falando coisas erradas. Ela não quis ouvir. É um discurso meio poliana da parte dela e ela acha que a gente aqui fora vai comprar. Quando a gente viu claramente que ela tava reclamando de pisar em ovos com algumas pessoas, que as pessoas falavam coisas pra ela e ela não queria parar de usar determinadas expressões, por exemplo. Então, assim, magoar, você tava magoando e você sabia, gata.
Ô, Vini, ela é bacharel em... Bacharel em Direito. Em Direito, Bacharel né? em Direito. Eu fiquei pensando nessa frase aí que você trouxe do Leifert, tá ali, alegando imperfeição. Imperfeito todos nós somos, né? Claro. A diferença da imperfeição, né, com uma atitude racista, preconceituosa, intolerante, é que, no caso do intolerante, do racista, do preconceituoso, ou ele faz isso pela convicção mesmo, né? Ou pela ignorância, né? Eu fico em dúvida, qual é o caso de uma menina que teve a capacidade de se formar em Direito, portanto, supõe-se que leu bastante, ter uma atitude como essa. E esse termo do Leifert também, Vini, eu acho que ele vem aí muito em cima do que é usado para atenuar esse tipo de sentimento preconceituoso, tal, que é muito falado hoje em dia do tal do politicamente incorreto, né? Isso. Talvez se ele usasse essa expressão, poderia estar mais alinhado com os discursos que a gente ouve hoje. Sim. Né? Eu acho que o que acontece é que nós estávamos vendo ali um elenco muito ruim, né? Eram 18, 19 participantes ali que não tinham carisma algum, e a Paula, pro bem ou pro mal, era o que tinha ali talvez um diferencial. Pra mim, pro mal. Né? Pra mim, no sentido negativo. Para os participantes Só também. que pra vários milhões de pessoas aí pro bem. Para os participantes também, o Big Brother, na verdade, começou agora, o Big Brother 19. Porque quem foi eliminado ficou sabendo das bobagens que a Paula falava. Então, assim, por exemplo, na sexta-feira, depois do BBB, depois da final, teve uma festa. Assim que a Paula chegou, as pessoas mais empoderadas se retiraram da festa. Elas não quiseram falar com a Paula. Em dado momento, a Paula chegou no hotel, tinha fãs esperando por ela, porque sim, a Paula tem fãs. E aí, a Hannah tava no lobby e começou a gritar racista. A Hannah é uma das participantes mais populares dessa edição também. A Paula acabou correndo pro quarto dela e os fãs da Paula quase agrediram a Hannah, segundo vários vídeos circulando aí no Twitter e tudo mais. Então, assim, a Paula agora vai ter uma grande dificuldade de limpar a imagem dela. Ela também disse que daria uma compensação pra Ariane, que foi expulsa por causa dela. A Ariane disse que ela pode ficar... Compensação financeira? Pois é, porque ela já tinha pelo menos 50 mil garantidos. Porque, de qualquer modo, a Ariane acabou saindo por causa da Paula, né? Porque ela deu um empurrão ali na Paula, claro. Por causa dela, né? Por causa que dela, perdeu sim. Mas tem a gente linha achando que a com Paula, de alguma forma, criou aquela situação. E outra coisa, Fifito, a Paula também tem recusado sair com o pessoal do camarote, que era o grupinho dela lá dentro da casa, por conta de ameaças, né? O próprio perfil dela acabou divulgando aí que a quantidade de pessoas e ameaças que ela anda recebendo aí estão afastando a Paula aí de alguns encontros, de alguns eventos. Essa é a parte triste, assim. Por mais que a gente discorde com a Paula, a integridade física, emocional e a segurança dela precisa ser preservada, porque a gente precisa tratar a todos com respeito. Agora, que ela precisa ser confrontada ideologicamente, ou pelo menos no diálogo, precisa dar uma sentadinha com pessoas sensatas pra ver as besteiras que ela falou, isso ela precisa. Agora, ameaçar a Paula, ou o fulaninho, ou o ciclaninho, por qualquer razão que seja, não se justifica. Você aí do Twitter, inclusive, devia saber bem disso. Essa menina, ela é um estranho no ninho, né? Você vê, não poderia haver ambiente mais dissonante dela do que a lacrosfera do Projaquistão. Claramente a vitória dela se deve aí a um movimento anti-establishment, né? Se você pensar na Rede Globo como relações públicas nacional do politicamente correto, né? O império do discurso controlado e pré-moldado versus o discurso livre. As pessoas agora na sua sabedoria subjacente e na sua intuição, e aqui é fundamental a gente não atuar de forma elitista e paternalista em relação ao público consumidor de informação, essas pessoas elas estão identificando o valor de se poder falar o que a gente pensa, né? A discussão que a gente teve semana passada sobre liberdade de expressão, que ficou muito bem colocada no apoio maciço aí ao humorista Danilo Gentili, quando da sua sentença de prisão, né, por fazer críticas aí a uma agente do Estado. Eu fico vendo, né, quando você vê a forma desabrida e até ingênua com que ela responde as perguntas na entrevista, né, vou me retratar total, não vê uma intenção, um dolo de ofender. E eu acho muito bacana que pelo menos a população esteja resgatando aí esse valor do discurso livre. Que é isso? A menina não pode ter medo de macumba?
não pode ter medo de espírito, não pode advogar em defesa da própria fé. A gente vai tolher a liberdade de expressão nesse nível que a gente não consegue debater coisas elementares e externar para o mundo sentimentos pessoais. Isso daí é uma patrulha absurda. Aí, voltando, tem um outro ponto interessante, aquela história, aquela frase, né, da qual eu discordo, quem lacra não lucra, na verdade ela se aplica quando o escrutínio é popular, quando a avaliação é pelo povo, né? E não pelas elites midiáticas. Quando a gente sujeita uma determinada avaliação ao povo, aí sim ele vai a favor dos direitos e garantias fundamentais, ainda que intuitivamente, entre eles a liberdade de expressão. Agora, quando a gente fala da teoria do espaço de fala e não do lugar de fala, ou seja, quem são os intelectuais que vão ocupar, quem são as lideranças, as celebridades que vão ocupar determinado espaço, aí a elite progressista entra em ação e a gente tem o que eu chamo de patrulha do casting, que é você começar a vetar pessoas por causa do posicionamento delas. Então é óbvio que se isso fosse uma votação como é o Oscar, né, se fosse a Academia da Globo votando, essa menina nunca teria ganhado. Mas, como é uma votação popular, ela ganhou com sobra. Então eu acho que, de certa forma, é uma vitória da liberdade de expressão. Tem uma pessoa do Projaquistão, Caio, que torceu pra Paula, viu? Suzana Vieira. Suzana Vieira comentou no perfil da Paula o seguinte: boa noite, minha querida. Fui muito ofendida e xingada por votar em você. Fiquei pasma com as pessoas e com ódio, mas Deus mostrou que a gente e a maioria dos brasileiros estavam certos. Já que a gente tá falando em Deus, então, a gente, de novo, não pode confundir Deus aí, vai liberdade entrar de expressão com liberdade de agressão. A gente vive nesse país, basicamente, uma batalha pelo direito de agredir e ofender os outros e ameaçar. Isso nunca vai ser liberdade de expressão. E digo mais, a Paula pode super falar sobre outras religiões, desde que de maneira respeitosa, porque a gente é um país de maioria cristã, eu mesmo sou cristão, mas não dá pra fechar os olhos pra intolerância que pessoas do candomblé, da Umbanda, ou mesmo pessoas espíritas sofrem nesse país, inclusive perseguição religiosa, com direito a terreiros sendo destruídos, incendiados, com funeral de pai de santo sendo invadido por neopentecostais, como eu já vi um vídeo em Salvador na semana passada. Não há respeito por determinadas religiões. E o discurso da Paula o fez de maneira que estigmatizava ainda mais um país que já persegue pessoas de minorias religiosas. Deixa eu entrar. Eu lembro desse que você falou, Fifito, teve questão de apedrejamento também. Sim. No Rio de Janeiro, a questão de 3 anos atrás, aí, com relação a seguidores do candomblé, por neopentecostais, mas isso são casos também que podem ser considerados isolados ali. Mas eu queria pegar o discurso do Caio, que é bem embasado teoricamente e tal, e queria saber o que você, como ser humano, pensa dessa garota que profere essas coisas que ela proferiu. Porque o teu discurso, já que você tocou aí numa questão, você sempre traz para a questão da politização, o progressista, como é que é? A lacrosfera do projeto. A lacrosfera e tal. Você traz para o âmbito político, né, das questões. E o teu discurso, ele está muito alinhado com o governo de turno, né? O que as pessoas que, digamos, defendem esse governo, assim, sem criticá-lo, sem colocar um olhar reflexivo e crítico sobre as ações desse governo, é um discurso muito premente dessas pessoas, né? O que você, ser humano, pensa dessa garota ali? Tirando essa questão que você colocou técnica de todo mundo tem direito de dizer a asneira que quiser ou a ofensa que quiser, desde que pague por ela. Isso aí a gente já sabe. Você, ser humano Caio, cristão, que se coloca aqui, já falou no programa, o que você pensa das declarações dessa garota? Você acha que de boa, tudo bem? Aqui eu falo meio de orelhada, porque eu não tive o desprazer de assistir nenhum episódio do Big Brother. Igual, cara. Eu fiquei meio boiando também, mas eu sei do Big Brother pelo que o Fefito e o Vini trazem aqui pra mim. E pelas coisas que saem na imprensa. Exatamente. Por exemplo, essa frase aqui... Vamos lá, Caio, exatamente. Eu sei as citações, né? A Paula diz ter medo de Rodrigo por ele ter contato com esse negócio de Oxum. E garantiu, nosso Deus é mais forte. O que tem? Não, qual é a sua opinião? Isso é muito diferente de você. Isso é muito diferente de você ativamente discriminar uma pessoa ou de você, sei lá, depredar patrimônio e locais e templos religiosos, né? Isso daí, isso é uma conversa, vamos dizer assim, uma conversa coloquial em que ela está externando aí uma impressão. Você não acha que reforça preconceito?
Eu acho que, na verdade, exprime um pensamento. Ela não tá... Depende, Fefito. Ela tá simplesmente falando uma questão pessoal dela. Eu acho que as pessoas têm direito de ter medo de escuro, têm direito de ter medo de espírito, têm direito de ter medo de macumba. Mas você tem direito de ter medo. Mas esse negócio de Oxum, esse negócio denota uma outra coisa pra mim. Não é medo de escuro, pô, com medo de escuro, né? Pô, aí é forçar um pouco a barra, cara, eu acho. Se a gente chegar numa sociedade em que a gente não consegue externalizar pensamento, como é que a gente vai corrigir ou melhorar essa pessoa? Para usar aí uma terminologia mais da esquerda, que adora fazer engenharia social e mandar no que as pessoas pensam. Como é que a gente vai melhorar uma pessoa se a gente não sabe o que ela está pensando de verdade? Nesse ponto, a Carosella fez uma declaração, eu acho que interessante, né? Quando falávamos aqui, também com um certo olhar crítico para as falas dessa garota aí, né? Ela falou assim, não, gente, essa menina, ela está externando a verdade. E o que o Caio fala... Ela é muito genuína, Edgar. Obviamente, o que o Caio está dizendo aqui, assim, aquela velha, né? Aquela velha frase, afirmação, eu não concordo em absolutamente nada do que você está dizendo, mas eu lhe garanto o direito de poder dizer isso. Agora, é óbvio que quando vai num programa com a audiência que tem, com a repercussão que tem, expondo todo mundo lá e os pensamentos das pessoas que estão lá confinadas, ganha Fora que é um discurso minoritário. Dimensão... Pensa assim, isso é uma menina fazendo uma frase sobre uma minoria religiosa num universo de Rede Globo em que essa minoria religiosa é promovida e valorizada. Então, assim, na verdade ela acaba até sendo um contraponto a uma narrativa hegemônica. Então, nesse sentido, eu acho que assim, os problemas da liberdade de expressão a gente corrige com mais liberdade de expressão. O Caio venceria o BBB. Eu seria eliminado muito rápido. Em 2019. Vamos girar o assunto. Jair Bolsonaro se reúne hoje com o ministro da Economia. Opa, pulei o Game of Thrones antes. Meu Deus! Paulinha, vamos lá, você tá ansiosa pra falar? Não, velho. Vamos continuar no entretenimento, vai. Ontem teve a estreia da 8ª e última temporada de The Game of Thrones. Só se fala nisso, quero saber o que você achou, garota. Gente, foi a noite inteira de todo mundo falando disso. Eu sei que muita gente não conseguiu assistir, inclusive o HBO Go, que é o aplicativo da HBO, né? Tem muita gente que só assina o aplicativo e teve problemas na noite de ontem, quer dizer, em 2 anos não conseguiram consertar esse aplicativo, Edgar! E as pessoas ficaram muito indignadas por não conseguir pegar ali em tempo real o início dessa última temporada de Game of Thrones. Eu gostei bastante do primeiro episódio, tem muita gente reclamando na internet. As pessoas estão decepcionadíssimas na internet. Eu acho que foi um episódio interessante, onde se colocou a bola no chão, se distribuiu o jogo pra relembrar, né, o que estava acontecendo, Edgar, quem estava no time de quem, onde as pessoas estavam chegando, onde as pessoas estão se posicionando, qual é o objetivo de cada uma dessas pessoas. A gente sabe que a grande batalha está por vir, que é quando os mortos se encontrarem com os vivos. Essa é a grande batalha, mas ainda seguem as picuinhas ali internas para descobrir quem vai sentar no trono de ferro. O romance de Jon Snow e Daenerys segue vivo, muito vivo, com direito a momentos como treinar o seu dragão, ou História Sem Fim. Eu não sei como vocês vão interpretar isso. Eu tô tentando não dar muitos spoilers por aqui, porque realmente chateia as pessoas que ainda não conseguiram assistir. Eu acho que a série, na verdade, fez um preparado pra agora, a partir da próxima temporada, dar realmente seu start. No próximo episódio, que é no próximo domingo, né, Edgar? Eles, inclusive, já lançaram um teaser trailer, onde a gente descobre que a gente vai ver mais o encontro da Daenerys com o Jaime, né? Com o Jaime Lannister, então quem matou o seu pai. Então a gente tá numa expectativa do que é que ela vai fazer com isso, né? Do que é que ela vai fazer com esse cara. O primeiro episódio teve livre inspiração no primeiro episódio de Game of Thrones. Então, aquela visita do Robert a Winterfell no primeiro episódio, quando o Bran também sobe numa árvore para ver o que tá acontecendo e sai correndo. Aconteceu tudo muito igualzinho no primeiro episódio, que fechou também da mesma forma, né? Uma cena do Jaime com o Bran, que agora é o Corvo de 3 Olhos. Então, segue, claro, que o interesse é a respeito de tudo isso, Edgar, porque nada foi definido. A gente só teve ali um primeiro, olha onde é que estamos, vamos continuar com essa história.
Eu gostei, Ed, mas é isso. Realmente não teve nenhuma morte. Esse gostei de nenhum não foi muito convicto, não. É porque mas as pessoas esperavam que acontecesse alguma grande ação, alguma grande morte de algum... Entendeu? E na verdade o que aconteceu foram encontros. Né? Muitos encontros reveladores. Agora o Jon Snow, que não sabia de nada, tá sabendo de tudo. Vamos ver o que ele vai fazer com essa informação. Sabe o que é? Esse episódio é frustrante porque ele é um grande fanservice. Eu acho que a série resolveu dar para os fãs tudo que os fãs esperam, tipo o romance, a revelação sobre a paternidade e tudo mais, de um jeito muito melodramático, pra poder aí sim se focar na ação. Só que a ação já tava vindo muito forte no final da temporada anterior. Com a queda então, da muralha de gelo. Tem uma guerra prestes a acontecer. A muralha de gelo já caiu. Por que raios a Daenerys, que aliás disse que os dragões dela estão passando fome, resolveu dar um rolezinho de dragão com o Jon Snow? Tipo, não combina muito com a urgência de uma guerra. É muito legal ver o reencontro dos irmãos, as cenas de romance. Os reencontros foram muito bons, especialmente as cenas com o Sam. Eu fiquei bastante feliz. Mas aí, a urgência da guerra acaba não sendo justificada nesse sentido. Ao mesmo tempo, Paulinha, eu concordo com você numa coisa. Se estabeleceu um terreno muito bom lá pra frente, todo mundo tá colocado nos seus lugares e... A partir de agora não tem mais desculpa pra não ter ação, porque morte não acontecida é morte acumulada em Game of Thrones. Vai morrer mais gente. Vou enrolar até o último episódio. Inclusive, olha só, lá no meu blog no jp.com.br/fefito tem uma crítica sobre o primeiro episódio. Eu acho que ele é grandioso e tudo mais, mas ele não entrega o que promete. Ô, Fefito, os produtores não dão ponto sem nó, meu. O da pena. Você vai me imitar, pelo amor de Deus. Você tá perdido. Eu tô perdido porque eu tentei sentar pra assistir com os meus filhos esse início da 8ª temporada, mas como eu não acompanhei tudo da pena desde o início, então eu fiquei meio perdidão. Aí eu fui dormir, porque eu falei, não, vocês fiquem... velho. Vamos girar o assunto, então. Jair Bolsonaro se reúne hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar sobre a política de preços da Petrobras. Ainda nessa semana, o presidente da República vai se encontrar com a equipe econômica e com a cúpula da empresa para tratar dos valores da gasolina e do óleo diesel. Ontem, jornalistas questionaram Bolsonaro a respeito da interferência dele no reajuste do diesel. Na sexta-feira, o capitão reformado informou que ligou para o presidente da Petrobras quando soube do aumento de 5,7% no óleo diesel. Zé Maria Trindade, como é que essa história repercutiu aí em Brasília? Bom dia, Zé. Dividiu o governo, viu? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, o presidente Jair Bolsonaro tomou uma decisão de pedir explicações aos diretores da Petrobras destes solavancos e ele quer uma estabilidade. Você se lembra do vice-presidente de Lula que falava em juros, José de Alencar? Essa história aí do presidente Jair Bolsonaro é mais ou menos assim, só que ele é o presidente da República e não o vice-presidente, né? E aí dividiu o governo. Porque não é só esse aumento de combustíveis, não é só óleo diesel, né? Inclui aí todos os combustíveis. Não é só isso. É porque significaria uma guinada do governo e de todo o grupo que apoiou o presidente Jair Bolsonaro. Já havia uma desconfiança no Congresso Nacional, por isso mesmo, alguns líderes apoiam o ministro Paulo Guedes e ele levaria esta pauta liberal, privatizações, as promessas de campanha com o apoio do Congresso Nacional ficaria mais forte. E agora o controle é para evitar que o presidente Jair Bolsonaro passe essa impressão de que estaria abandonando esta agenda liberal e caindo ali nos braços do populismo, de controle de preços e tal, o que não é a realidade do governo. A expectativa aqui, Edgar, é de que ele vai recuar e que o governo estaria preparando uma saída de emergência. Hoje o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se reúne com os caminhoneiros, mas lembro, não é só caminhoneiros não, aí tem gasolina, álcool, outros combustíveis. É um mercado tão complexo que existe ali um grupo de independentes que importa petróleo, importa óleo, e eles representam um mercado ali entre 15% a 20% e concorre até com a Petrobras quando a Petrobras pratica preços superiores aos preços do mercado internacional. Então, é um momento importante, isso dividiu o governo e agora o presidente Jair Bolsonaro, nessa conversa com o ministro Paulo Guedes, vai colocar ali um freio e definir um recuo. Não existe esse controle de preços. O que implica o presidente e outros integrantes do governo
é de que existem outras commodities no Brasil, como cacau, como carne, soja, e esses produtos não têm esses solavancos aí de reajuste de quase 6%, né? O governo tem que encontrar uma saída para isso. Ô Zé, lembro que na sexta, quando surgiu essa notícia, a expressão que logo veio na sequência foi assim: ih, Bolsonaro dilmou, né? Uma ação intervencionista, mexer, controlar o preço ali na canetada. Ele falou que não, né? Mas não foi na canetada, mas pelo menos naquele momento foi ali no gogó, né? Que ele conseguiu dar essa segurada. E deixa eu passar aqui a bola para ouvir o Caio. E aí, Caio, é um populista ou um liberal, o Bolsonaro, ou ainda um populista liberal? Na verdade, tinha aquela classificação famosa, né, usada para rotular o bolsonarismo, que era o tal do liberal na economia, conservador nos costumes. De certa forma, foi a linha narrativa da campanha. Bom, sobre as políticas liberais, as pautas aí que o Zé Maria trouxe, é importante a gente destacar algumas coisas, né? Bom, em primeiro lugar, obviamente, a própria nomeação do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que é economista, egresso do mercado financeiro da Escola de Chicago. Carimbo liberalismo aí, né? Exatamente. E, além disso, várias políticas de ajuste fiscal, enxugamento, né, da máquina pública. Então, redução de pastas ministeriais, o decreto para aquela extinção de 20 mil cargos, funções comissionadas, gratificações, encaminhamento da reforma da Previdência. Teve também as medidas de desestatização, então o leilão dos 2 aeroportos, 4 terminais portuários, aquele trecho da ferrovia Norte-Sul. Isso trouxe quase 2 bilhões de reais aí em investimento privado e outorga de concessão. Essa é a parte, o quinhão liberal. Só que também a gente pode destacar, além desse episódio, uma outra política antiliberal que a gente não comentou aqui semana passada, que foi o 13º do Bolsa Família, que era inclusive promessa de campanha. Foi feito um pente fino, de fato, para combater as fraudes, né, no programa, no Bolsa Família, e o resultado aí de toda essa economia possibilita, de fato, o pagamento do 13º, que é um investimento orçado aí em 2,5 bilhões de reais. O Bolsa Família, ele é assim, dos programas assistencialistas, ele é o mais liberal que existe, na medida em que ele vai confiar ao beneficiário uma renda básica para ele gastar como bem entender, ou seja, sem interferência do governo e conforme sua própria vontade. Atualmente, o Bolsa Família compromete aí menos de 0,5% do PIB, dá uns 30 bilhões de reais numa economia de mais de 6 trilhões. Inclusive, quem quiser pesquisar mais sobre o assunto, o Milton Friedman, que é economista americano, liberal, Nobel de Economia e foi também professor da Universidade de Chicago por mais de 3 décadas, ele fala bastante sobre isso, programa de renda mínima ou imposto de renda negativo, que é como se chama também. Qual que é o problema desse 13º do Bolsa Família? É, de novo, o que você mencionou, a envelopagem populista. Né? O 13º, ele faz uma referência explícita ao trabalhismo e ao sindicalismo do século passado. Né? Isso é claro. Então seria intelectualmente mais honesto você aumentar em 8,3% a remuneração mensal dos beneficiários, diluindo esse 13º ao longo do ano. Mas a opção populista, oportunista, foi pelo factoide e pela materialização do benefício, provavelmente torcendo para a população humilde lembrar com mais carinho do PSL nas eleições municipais, que vão rolar 8 meses depois do primeiro pagamento de 13º. Mas aí, falando sobre a interferência no preço do combustível, né, que é o fato em tela. O presidente da República, ele pessoalmente pediu o cancelamento desse reajuste, né, de 5,7% no preço do diesel, conforme ditado por forças de mercado. Ou seja, em outras palavras, o Bolsonaro fez a Dilma e deu uma esquerdada. Não pode. Interferir na economia é coisa de socialista, dá problema, é só a gente olhar na Venezuela. Lá o combustível sai quase de graça. É essa a realidade que a gente quer pra gente. E olha só as consequências de curto prazo. Em um dia, Edgar, a Petrobras perdeu aqui, ó, 32 bilhões em valor de mercado. Isso, ó, olha a coincidência, é mais que o orçamento do Bolsa Família que a gente acabou de falar. Se você pegar as ações ordinárias da Petrobras, mais da metade é da União. Se você pegar a capital social, tá aqui, ó, 29% da União, o BNDES mais o BNDES Participações tem uns 14% e a Caixa 2%, ou seja, metade da Petrobras é nossa. Tudo bem, compulsoriamente, mas é nossa. Quando a Dilma fez aquela pataquada e subsidiou o preço da energia elétrica, no curto prazo ajudou a eleição dela. No médio prazo, explodiu, o mercado arrebentou e tem consumidor que paga essa conta até hoje com juros e correção. Então, para fechar, né, o verdadeiro desafio
neoliberal do governo é estabelecer comunicação transparente. As pessoas têm que entender como que a roda intervencionista gira contra o desenvolvimento, contra o emprego. Para cada subsídio que o governo der, para cada canetada dessa, alguém está pagando a conta sem saber. E já que a gente falou no Milton Friedman, ele mesmo dizia, né, não existe almoço grátis e não existe baixar preço na canetada e fingir que o povo não vai pagar essa conta. Boa sorte aí ao ministro Paulo Guedes na reunião. Agora o Caio tá falando que o Bolsonaro fez a Dilma, você falou que o Bolsonaro dilmou, Edgar, mas a Dilma não concordou muito com essa história, não. E olha, eu não sei se meus olhos enxergaram direito esse tweet de Dilma Rousseff, inclusive está fixado na conta dela, dizendo o seguinte: em defesa da Petrobras e do consumidor, a gestão da maior empresa pública brasileira não pode ser submetida à lógica de curto prazo da especulação financeira. Esse tweet, Edgar, é de 14 de abril de 2019, não é tweet antigo, não. Parece antigo. Ô Zé, deixa eu cantar uma bola aqui. Frente a esse vai e vem que a gente acompanha do governo, popularmente também conhecido como bater de cabeças aí, talvez até diante da situação da inevitabilidade desse aumento que vai ocorrer, Zé, qualquer especialista em economia fala que é questão de 20, um mês, para que esse aumento de fato ocorra. Bolsonaro vem com essa, garante ali, né, dentro dessa ação populista, ali, a simpatia de uma classe importante dentro da economia brasileira, mas já sabendo que não vai ter como segurar esse preço aí. Assim ele fica bem com a classe, né, e não evita, quer dizer, o argumento técnico vai estar lá apoiando esse aumento e justificando esse aumento no diesel, Trindade. Isso aí é igual aqueles filmes de faroeste, né, que tem um mocinho e 300 bandidos e você vai inicia o filme sabendo que ele vai matar todos, mas vai no filme para você ver como, né? Então, é a história. Então, o governo vai recuar, não há como segurar preços. O mercado... Edgar, o Paulo Guedes na posse disse uma frase assim que eu não me esqueço, de que a maior invenção dos Sapiens foi exatamente o mercado. O mercado, ele é fantástico, ele se impõe. Então, se segurar preço, vai quebrar a Petrobras, não adianta. Então, agora é isso. O presidente vai em busca de uma medida ali, pode ser um cartão de compra antecipada de petróleo, de óleo diesel. Lembrando que o diesel hoje não é mais de ônibus e caminhão, não, né? As caminhonetes e SUVs estão aí usando o diesel. Esse é um grande problema. Então, é exatamente o resumo. O governo vai recuar e nós saberemos aí nas próximas horas como. Valeu, Trindade. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília. Isso, bom dia. Agora 10h37, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A importância da reforma da Previdência, a Jovem Pan está exibindo todos os dias aqui em nossa programação depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente ouve o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Há pelo menos 3 razões para justificar a reforma da Previdência. A primeira é que o sistema caminha para a inviabilidade. Hoje, 56% do orçamento primário da União já são ocupados pela Previdência. Isso vai caminhar entre 20 a 30 anos para 100%. Claro, o sistema colapsa muito antes disso. A segunda razão é que a reforma da Previdência é crucial para evitar a insolvência do Tesouro. Nós estamos há muito tempo em marcha batida para essa situação de calamidade. A relação entre a dívida pública e o PIB cresce de forma continuada há pelo menos 6, 7 anos e chega um momento que isso detona uma crise de confiança. Os investidores nacionais e estrangeiros perdem a confiança na capacidade do Tesouro de servir a sua dívida e isso provoca uma situação que os economistas chamam de dominância fiscal, em que a crise se instala de confiança, a taxa de câmbio explode, sobe intensamente e o Banco Central perde a capacidade de coordenar expectativa, ancorar a expectativa e assim assegurar a estabilidade da moeda. E o resultado é o reingresso do país numa situação de alta inflação e sem controle. E a terceira razão é a questão da desigualdade. A Previdência hoje, talvez, a maior fonte de desigualdades do país. E para isso é necessário tratar desigualmente os segurados, que o governo está fazendo.
penalizando mais o salário do setor público, as aposentadorias do setor público. Em muitos casos, no Legislativo e no Judiciário, o aposentado ganha 20, às vezes 30 vezes mais do que a média dos aposentados do setor privado. Por tudo isso, e para o futuro do país, a reforma da Previdência tem que passar. Ela é essencial para o futuro do país. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E eu encorajo você, ouvinte, espectador do Morning Show, a participar desse debate, dessa reflexão com a Jovem Pan. Tem uma linha especial para você se pronunciar a respeito da reforma da Previdência, que é a 11 97465 1630. Mande mensagens em vídeo pra gente, tá bom? Refletindo acerca da reforma da Previdência. Vamos seguir aqui no Morning. Chegou a hora da nossa entrevista, hein? Palestras, shows, filmes, workshops e outras 1000 atividades. Você será muito bem-vindo à 7ª edição do Festival Path, do qual a Jovem Pan é parceira de mídia. Estamos aqui com o criador do evento, o Rafael Vettori, e com um dos palestrantes, o sensei Fernando Bellato, faixa preta de jiu-jitsu e criador do método ODGI. O Despertar do Guerreiro Interno. Meus caros, sejam bem-vindos a esse programinha de rádio. Muito bom tê-los aqui para falar do Festival Path. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Super feliz. Igualmente. Vamos lá. Olha, primeiramente, Rafael, qual que é o pano de fundo? Dá uma geral pra gente das atividades que vocês programaram para esses dias do festival, né? É o dia 1 e 2 de junho, né? Ele acontece nesses 2 dias, né? Isso, Edgar. A gente criou o festival em 2013 e desde então ele vem numa toada muito legal de crescimento. É um evento feito para qualquer um que goste de criatividade, de inovação, que queira conhecer coisas novas e aumentar o seu repertório, né? A gente oferece uma série de palestras, são mais de 200, 30 shows, 20 filmes, workshops e mais um monte de atividades para quem gosta, enfim, de coisas novas e discutir o futuro, cenários desejáveis, economia criativa. Essa é a nossa praia. Onde está a vontade inicial aí de criar esse evento? Por que você colocou tua energia aí? Qual foi a intenção inicial? Puxa, eu estava super perdido profissionalmente lá em 2013. Sou advogado de formação, já tinha tentado ser produtor de TV, cinema. E fui conhecer um evento nos Estados Unidos, o South by Southwest, SXSW, e fiquei super impressionado como tem gente fazendo de tudo nesse mundão de Deus, né? E isso me alimentou muito, me senti muito encorajado a tirar alguma ideia do papel e decidir criar um evento semelhante aqui e oferecer para as pessoas essa mesma oportunidade de conhecer caminhos e outros rumos e tal. O PET acontece aqui em São Paulo. Queria que você falasse um pouco de onde acontece, porque é uma tradição do festival não ocupar só um espaço, né, se distribuir por uma área da cidade. Eu queria saber se quem não é de São Paulo vai conseguir acompanhar de alguma forma também. Bom, a gente começou alguns anos atrás a pedir para a prefeitura para usar praças, para fechar ruas. Isso ficou uma marca muito forte do festival. E esse ano é um ano especial para a gente, porque a gente está de mudança aqui para a Avenida Paulista, bem para o quintal aqui de vocês. Justamente porque a Paulista está se tornando um espaço de manifestação de ideias, um espaço de convívio. E isso para nós é muito válido, soma muito para a nossa proposta criativa. Infelizmente a gente não filma as palestras, mas os shows são gratuitos. A mostra de filmes é gratuita, a circulação pelo evento é livre, então mesmo que você não tenha uma credencial para assistir às palestras ou fazer os workshops, você pode passear por tudo e curtir tudo e se alimentar. Boa. Eu fiquei interessado no Despertar do Guerreiro Interno. Que guerreiro é esse, meu Deus? Guerreiro Interno? DGI. Como é que é o método aí? Aliás, o Fernando faz essa palestra, como eu coloquei na abertura aqui, só para complementar, Vini, que eu também fico bem curioso para saber desse caminho do despertar do guerreiro aí. Primeiro, o que você chama de guerreiro? O guerreiro interno, digamos. O guerreiro interno, ele é a nossa consciência, nosso estado de observação, nossa presença. Hoje em dia, essa palavra presença ganhou bastante força com mindfulness, né? Essa atenção plena. Então, o guerreiro interno é o nosso estado de consciência que pode observar tudo o que acontece sem se identificar, né? Na palestra, vou contar um pouquinho da minha história também, né, na palestra, mas só para fazer um link,
Um dos meus primeiros mestres foi o Bruce Lee, né? Eu adorava assistir filmes de Bruce Lee quando eu era pequeno. Van Damme, Mestre Miyagi, né? E uma das coisas que me chamava muita atenção quando eu era criança era a meditação. Então eu ficava em casa com os olhos fechados, sem nem saber direito o que eu estava fazendo. É interessante. Então isso me tocou desde cedo. Eu fui buscar artes marciais para isso. Só que quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu entrei para o jiu-jitsu, comecei a competir, né? Então fui mergulhar no universo competitivo. Sim. E chegou um momento que até isso não fez mais sentido, quase depois de 10 anos, né, de competição. A medalha pela medalha, quem sabe, o resultado pelo resultado já não me completava mais. Eu entrei numa crise de depressão, né, tive depressão e fui buscar autoconhecimento, né? Então fui para a Índia 6 vezes, fui estudar yoga, pranayama, respiração. E chegou um momento em 2010 quando eu fiz esse link da arte marcial com o autoconhecimento, que quando eu comecei então a desenvolver esse método, que se tiver tempo eu posso explicar um pouquinho mais, para ajudar a gente a ir vencendo a nossa batalha interna. A qualquer pessoa, né? Não precisa ser praticante de artes marciais ou... Exatamente. Qualquer um. E a tua palestra... Vini, que não é praticante, não sei se é praticante, Vini. Pratico. Então, ele vai ter mais facilidade do que eu, por exemplo, que não sou praticante? Olha, eu acredito que não, porque vocês concordam que existe uma guerra interna? Total. Game of Thrones interior. Um Game of Thrones interior. Vocês concordam? Com muitos dragões, então, hein, Paulinha? Então é dessa arte marcial que eu tô falando, uma arte marcial muito interior, né? Eu acredito que tem muitas faixas pretas também, que falta filosofia, falta consciência marcial mesmo da filosofia, né? E que às vezes acabam também usando desse poder, né, de uma forma distorcida. Então não necessariamente uma pessoa que nunca treinou uma arte marcial não pode fazer um bom uso do ODGI. A tua palestra vai ser no sábado, dia 1, 9h30, no Clube Homes. Clube Homes. Tá importante deixar o serviço aí para quem estiver interessado. Né? Despertando o guerreiro interno. Literalmente. Agora, uma vez despertado esse guerreiro, né? Sim. Tô lá, alerta. Despertou. Eu despertei o guerreiro. Sim. Eu vou ter que manter esse despertar. E o que vai melhorar para minha vida? Eu gosto de saber dos resultados, para saber se eu quero passear por esse caminho. Perfeito, Paulinha, adorei sua pergunta. Eu sou bem prático também, tá? Apesar de ter, assim, gostar desse caminho do autoconhecimento, eu gosto de prática. Na Índia, né, eles têm uma palavra que eles chamam Karma Yoga, né? Então, o Karma Yoga, o karma a gente chama aqui no Ocidente como uma coisa ruim, quase. Troco, né? que vem karma, do né? destino. Então, assim, na minha percepção, o Karma Yoga significa que toda a ação nossa gera uma reação. Então, para mim é a ponta da coisa. Então não adianta nada você falar bonito, não adianta nada você falar boas palestras e tudo mais, quando chega na hora de você agir, você realmente não colocar em prática. Então, através desse treinamento, desse observador, nós vamos podendo ficar cada vez mais presentes e através dessa presença, a gente pode perceber as reatividades querendo chegar aqui dentro de mim, né? Então vamos supor, acontece uma situação que me tira da zona de conforto, mas se eu estou mais presente, eu consigo observar isso e consigo ter uma escolha mais consciente. Então, o benefício mesmo é na ação, na hora da prática. Toda vez que a gente vê um método desses, assim, a gente sempre pensa no ganho, mas a gente não costuma pensar também no que a gente perde a longo prazo. É preciso abrir mão de muita coisa para fazer o DGI? Olha, eu acredito que a arte marcial, eu não vejo isso como perder, talvez vejo como ganhar, mas algumas pessoas podem ver como perder, né? Por exemplo, a disciplina, né? Eu acredito que para a gente criar um hábito, né? Isso é neurociência, até para a gente criar um hábito, a gente precisa, sim, de um treinamento. Não é tão fácil mudar um hábito, né? Quando eu digo de reatividade, muitas vezes nós reagimos de uma forma muito inconsciente e impulsiva, porque nós temos um cérebro reptiliano que quer nos defender a qualquer custo. Reptiliano. Defina reptiliano. É um cérebro que nós temos que ele é uma parte, né? Tem uma... Como é que é o nome? Fugiu aqui o nome. Uma teoria que nós temos um cérebro trino, né? Desenvolvida por Paul MacLean, né? Um neurocientista, que ele traz como nós temos 3 cérebros. Um cérebro reptiliano, que ele é um cérebro mais
mesmo de é uma defesa instintiva. Que A gente vê isso aqui nesse programa acontecer. Eu gostei desse método porque vai ser bom se eu fizer pra manter a calma aqui uns dias. Sabe o que é interessante, Paulinha? Porque desde criança a gente já vem com esse cérebro. Então a criança ela já começa a criar vários mecanismos de defesa e que a gente leva isso pra vida. Então, às vezes, somos adultos, mas reagindo igual crianças, né? Entendi. Então, se a pessoa não olha pra mim, eu fico, então, enciumado, fico com inveja, fico com todos esses sentimentos e acabo reagindo de maneira muito impulsiva mesmo. Eu só penso em mim, né? Uma forma meio egoísta de reagir a uma situação. Então, através de um desenvolvimento, de um treinamento mesmo, que envolve meditação, que envolve equilíbrio da energia vital, que envolve posturas de poder, né? Nós vamos... Posturas de poder, Edgar. Como chamam nos Estados Unidos, power poses, né? Caramba. E essas posturas de poder já tem hoje, inclusive, pesquisas científicas que, por exemplo, comprovam que nós ficando, né, numa postura de poder, por exemplo, a postura da vitória, 2 minutos, até 2 minutos, aumenta nosso nível de testosterona. Que loucura! Diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Uma coisa meio Tony... O mundo já tá muito cheio de testosterona. Só dá uma equilibrada, eu acho. Não, mas isso lembrou não só o Tony Robbins, né? Pra quem não sou seu guru, né? Ele tem um método de respiração baseado nessas power poses e também as teses do Jordan Peterson, né? Psicólogo canadense, que faz essa comparação do cérebro primitivo, mostrando que antidepressivo funciona até em lagosta. E também, da mesma forma, a postura ereta ajuda na comunicação, né, social, vamos dizer assim. Isso funciona para lagosta e funciona para os seres humanos. A lagosta, ela parece aparentemente sempre meio triste. Você nunca viu uma lagosta sorridente. Ela tá sempre no power pose. Rafael, você pratica o DGI? Como é que se deu sua história? Eu acho que o meu guerreiro já tá acordadíssimo. Aliás, como é que você chegou nisso? Como é que você tá selecionando para essa palestra? Boa. E você não quer praticar o DGI? Olha, eu vou te falar, eu sou um cara muito matutino, assim, eu acordo, já estou super disposto, sou um cara do dia. O festival demanda muito da minha energia, então a gente trabalha com uma rede de 23 curadores, pessoas incríveis, se pudesse agradecer um por um agora. E é assim que a gente constrói a grade de palestra, sabe? Se abastecendo de referências e pessoas que estejam transformando as suas realidades, Dá os uns contextos. exemplos, Rafael, porque aqui a gente está com uma palestra, por exemplo, que é uma coisa do despertar do guerreiro interior. Legal. Isso. Que outras vertentes a gente vai ter lá? Olha, Você esse falou ano... até de business, enfim. Sim. Esse ano tem bastante coisa ligada à tecnologia pura, muita pesquisa universitária sendo mostrada. A gente tem uma vertical muito forte de agronegócio, agroinovação a gente chama. Temos palestras sobre audiovisual, sobre música, as indústrias, né? Não só a arte em si. É muita coisa, são 23 trilhas, sabe? Trabalhamos com consulados que também trazem palestrantes de fora, tudo isso enriquece muito, sabe? Mas acho que talvez a principal chave seja que o palestrante não é uma pessoa tão diferente do público. Tem uma horizontalidade que é muito legal, que eu acho muito positiva e acho raro nos eventos, sabe? Fica sempre aquela coisa meio professoral e tal, e com a gente é um pouco mais horizontal. Rafael, Isso é bom. você procurou algum tipo de apoio do poder público também para realizar algum tipo de apoio, algum tipo de patrocínio? Como é que está sendo para fazer um festival de cultura no Brasil hoje? É fácil encontrar apoiadores? Nossa, excelente pergunta. É um desafio e a gente não trabalha com lei de incentivo ainda, mas estou estudando porque realmente é um desafio, mas é engraçado porque o momento atual é de muito questionamento e essas leis estão sendo reavaliadas. Eu estou muito receoso assim de começar, sabe? Enquanto eu puder, vou me manter com ingresso, com venda de patrocínio, com alimentos e bebidas. Isso tudo que é mais fácil. A gente vai continuar no bate-papo aqui. A gente está recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan o Rafael Vettori, que é o idealizador, né, do Festival PEF, e também a presença aqui do Fernando Bellato, que ele é faixa preta de jiu-jitsu, criador do método ODGI, o despertar do guerreiro interno. A gente vai seguir nesse papo aqui depois do comercial. A gente já volta. Agora 11 horas em ponto, o horário é de Brasília.
Vamos lá, a gente segue no papo aqui no Morning Show de hoje com o Rafael Vettori, que é o idealizador do Festival PF, e também com o lutador faixa preta de jiu-jitsu, criador do método ODGI, o despertar do guerreiro interno, o Fernando Belato. Vamos seguir no papo aqui, só para retomar um pouco do papo que a gente estava tendo antes do intervalo, pro espectador, pro ouvinte que chegou agora, o Fernando estava explicando acerca aí da meditação, de como fazer com que esse guerreiro que está dentro de cada um desperte, né? Aí perguntávamos pro Rafael se ele tinha também alguma incursão por esses métodos e técnicas meditativas. Ele disse que não, que o festival acaba consumindo muito, mas vocês perceberam que pelo tom de voz dele, pela maneira como ele fala, ele é um cara muito centrado, ele é um cara que já dominou possivelmente esse guerreiro interno ao qual você se refere, Fernando. Essa calma, para quem mexe com o festival, como você disse, só de curadoria são 27 pessoas. Isso. Quantos palestrantes? São mais de 500. Cara, haja controle do guerreiro aí, hein? Nossa, são muitos guerreiros para domar. Como é que você decide? Eu não sei se a gente já abordou isso no bloco anterior, mas como é que você decide os temas que vão compor ali as palestras do festival? Como é que você chega, olha, isso é bom, isso aqui, vamos nessa, ou isso aqui não, melhor não? É uma pesquisa contínua, sabe? Não para nunca. A gente fica sempre monitorando, de olho em, enfim, publicações, outros eventos. É um olhar mesmo de curadoria, sabe? Afinal de contas, a gente está em 2019, todo o conteúdo está aí disponível. Acho que o que o festival oferece que é legal é um olhar, é um filtro. Isso a gente faz bem. Afinal, a gente está na 7ª edição, por isso que o meu guerreiro está bem controladinho, porque eu faço algum tempo. Você falou que não registra, né? Que você não registra as palestras. Você transmite isso de alguma forma, porque hoje parece até incongruente, né? Você realizar e depositar um esforço num evento como o que você faz e não colocar no ar, disponível, né? Claro, nas mídias digitais. Né? É uma questão de budget operacional, Entendi. sabe? Porque para você fazer essa captação tem que ter uma certa qualidade. Não adianta você também fazer com seu iPhone e ser por isso mesmo. Mas sim, a gente tá nos planos. O festival foi pensado para ser o mais democrático e acessível possível. Então, tá nos planos. Super. Qual é o público? Quem é que você, pela experiência, vê se interessar pelas palestras que você promove? Olha, é uma galera bem, bem jovem, assim, eu diria 18, 30 anos. E de todas as indústrias, sabe, Edgar? A gente nasceu muito ligado à indústria da comunicação, do entretenimento, da publicidade, mas hoje a gente consegue conversar com outras áreas. Por exemplo, tem muitos educadores que vão, muitos profissionais de saúde, imagina. Você sente que mudou ao longo dos anos o perfil dessas palestras e dos convidados que promovem essas palestras? Porque a gente está passando por um período de transformação nesse país, né? Que tem, inclusive, discutido educação, preconceitos e tudo mais. Você acha que o festival está passando por essa transformação também? Naturalmente, sim, porque ele foi feito para acompanhar essas transformações e, inclusive, ser um farol para o que vem por aí. Então, ele antecipa muita coisa. E o que eu acho que também está mudando são os formatos. Até o formato de uma palestra, essa coisa 1 hora, assim, também está sendo colocado em xeque, sabe? Hoje você disputa a atenção das pessoas com muita coisa. Vocês sabem bem aqui, numa emissora de rádio, como as coisas são. Então, até isso tá mudando. Fernando, que conselho você daria para as pessoas com relação ao gerenciamento, né, das emoções? A gente vive um mundo muito polarizado, né? Onde o ódio é muitas vezes propagado, assim, né? Por trás de uma mídia digital. Você quer saber um recado para os haters? O que você diria para que a gente tenha um controle mais eficaz, né, com relação às emoções? Eu sugeriria prestar atenção mesmo se a energia que sai de julgamento, sabe? Porque o julgamento, para mim, ele é um dos principais venenos nossos, né? Quando eu julgo, eu não respeito, entende? Então eu posso, sim, não concordar com alguma coisa e respeitar. Não concordo com o que a pessoa pensa, não concordo com o que ela segue, eu não concordo, mas eu respeito, entende? A partir do momento que eu respeito e cuido do meu, né, então eu acredito que podemos viver
em diferentes, né, com diferentes grupos, diferentes pessoas, em harmonia. A natureza é assim, sabe? Sim. A natureza, ela vive com diferentes espécies e tal, e tem a sua harmonia. Mas no reinado humano, a gente parece que temos esse aprendizado, esse desafio de aprendermos a viver com os diferentes, sabe? Então, eu aconselharia todo mundo ver da onde vem essa energia de julgamento, sabe? E poder ir cessando isso pouco a pouco e trocar por um respeito. Bom, legal. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu queria agradecer aqui a presença do criador do festival, idealizador do Festival Path, que chega em sua 7ª edição, o Rafael Vettori, e ao sensei Fernando Bellato também, que vai ser o palestrante da... Qual é o dia? É quinta-feira a tua palestra? Vai ser no dia 1º, né? Dia 1º é sábado. Sábado às 9h30 no Clube Holmes, aqui na Avenida Paulista. Aqui do lado. Tá bom. E pra quem não tem ingresso ainda? Para saber mais, eu ia dizer aqui, Paulinha, o festival na internet, o site é o festivalpath.com.br, é isso? É isso mesmo, e quem ainda não segue a gente pode seguir @festivalpath no Instagram, que tem informação todo dia e novidades. Obrigado, Rafael. Obrigado, Fernando. Obrigado. Agora, 11h12, horário de Brasília. Preocupados ao publicar uma série de tweets falando sobre um estado de tristeza que ele sente há anos já. Vini, vamos lá. Nesse fim de semana, o Whindersson deu uma sumida até das redes sociais. Qual foi o conteúdo desse relato aí? Falou que estava triste, muito deprimido. Chegou a tocar nessa expressão? Ele Vini? fala em tristeza, né, Edgar? E o que acaba surpreendendo muitas pessoas, porque a gente tem aquela ideia, né, de aquela pessoa bem-sucedida, felizão, rica, tá lá com a namorada, um dos maiores canais do YouTube, enfim, tá com a vida bacana, mas tristeza não tem a ver com isso, né, Vini? Tem a ver com dinheiro às vezes, né? E aí o Whindersson escreveu esse relato, Edgar, há 2 dias atrás. Ele escreveu o seguinte: eu queria conversar com meus fãs das antigas, com as pessoas que por algum motivo gostam de mim, sobre o que está acontecendo comigo. Eu tive que tomar muita coragem para vir aqui, mas apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, com tudo que eu conquistei, eu me sinto há alguns anos triste. Eu sinto uma angústia todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras, e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim. Me sinto mal por não poder me ajudar. Mesmo eu às vezes ajudando alguém. Eu procuro ajuda nos amigos, na família, mas eu me sinto tão triste, tão triste. Eu sempre fui o cara que achou que não importa o que acontece com a vida do artista, os fãs são a prioridade, que foi quem nos deu essa vida. Sim. E eu fico com tanto medo de decepcionar, que fico preso em mim mesmo. Por favor, me perdoe por falar isso. Eu amo vocês demais, os números, eu não me sinto tanta vontade de viver, me desculpe, eu precisava falar para alguém a não ser a minha esposa, que é incrível. Nunca quis tirar a minha vida, nunca, me perdoe por dizer isso. Por favor, não me entenda mal. Eu nunca quis decepcionar a minha família, nem vocês, nem minha esposa, que tem sido minha rocha, a pessoa mais incrível que eu já conheci. Eu vivo rodeado de abutres, urubus, cada um querendo a sua fatia do bolo, e ver tantas pessoas ruins me deixa deslocado, me questionando se eu quebro errado em tentar nunca decepcionar. A única coisa que me deixa feliz é subir no palco, porque os sorrisos para mim me parecem esperança que de felicidade existe. É tão ruim ficar assim porque eu já estava lá uma vez, não queria voltar para lá porque é gelado e sem cor. Eu amo sorrir. Quando eu subo no palco, eu me sinto em um lugar bom. É luz, é felicidade. Estamos ali por um propósito maior, que é a felicidade. Meu show é minha arte. É como um quadro para um pintor, uma música para uma cantora, algo que eu fiz e deu certo. Mas fora dali, eu trocaria qualquer quarto chique de hotel para tomar um café com um amigo. Me desculpem se eu decepcionei algum de vocês. Não me entendam mal. Por favor, eu quero fazer terapia, eu quero ajudar e quero viver. Conhecer tudo que essa terra tem e contar para vocês no palco. Amo vocês. Então, esse foi o desabafo do Whindersson Nunes, deixando claro, né, Edgar, que quando ele está ali no ofício do trabalho dele, no palco, fazendo os conteúdos que ele faz, ele tá bem, ele tá feliz, é o que ele gosta de fazer, mas quando sai dali... Fechou a cortina. Quando fecha a cortina, bate uma tristeza. E é muito comum a gente ouvir isso, né, de artistas, principalmente
na área da música, né? Enfim, de maneira geral, artistas que se sentem realizados quando estão fazendo aquilo que eles se propõem a fazer, mas quando eles estão fora daquele holofote, bate uma tristeza, bate uma solidão, e aí tem que realmente ter um abraço ali, um ombro de uma esposa, como a Luísa Sonza para o Whindersson, né, da família. E até quando ele coloca aqui, eu só queria tomar um café com um amigo, né? Muitas pessoas começaram a mandar mensagens para ele, convidando ele para tomar um café, para conversar. Ele está recebendo apoio, é claro, de muita gente que é fã do trabalho aí do Whindersson Nunes. E assim, ele não fala em depressão, claro, tem que haver um diagnóstico para isso, mas tudo leva a crer que e tem que ser cuidado com o tratamento médico, né? Porque depressão não é brincadeira, a gente já discutiu muito sobre isso aqui no Morning Show, não é frescura e não atinge uma classe social específica, não. A gente, em função desse relato, desse desabafo do Whindersson Nunes, propôs aqui a hashtag, Paulinha, depressão coisa séria, né? Como é que estamos? As pessoas estão se manifestando, estão contando sobre seus casos, casos de família? A gente está em terceiro entre os assuntos mais falados do Brasil nessa manhã. Várias pessoas postando seus depoimentos, enfim, e sobre o assunto, vamos conferir. Seu cônjuge com rugas, esse perfil aqui para te fazer rir de manhã. Depressão não é falta de Deus. E tem um monte de gente falando isso também na internet, porque às vezes, nos posts do Whindersson mesmo, se misturou um pouco essa história da religião com a depressão, né? Que poderia ser um vazio por você não seguir uma religião ou por não ter uma fé. E aí, por isso que eu achei interessante pegar esse post, porque foi uma série de comentários nessa linha, inclusive nos posts do próprio Whindersson. Sereníssima, hashtag depressão é coisa séria. Vamos combinar que é triste ter que falar isso, que depressão não é frescura, falta de louça para lavar, que não se cura fazendo serviço voluntário e que não é ingratidão com a vida. Empatia manda beijos. Perfeito. Evandro para o solo, hashtag depressão, coisa séria. Há muito preconceito referente à ida ao psiquiatra, até psicólogo. As pessoas já chegam dizendo que a pessoa é louca. A ignorância pode levar até a coisas mais sérias. E aí são esses tabus da depressão que, quando o Whindersson resolve falar assim tão francamente... Abre a discussão. Abre a discussão, esclarece muita gente se identifica, percebe que também está acontecendo com ela. Gente que normalmente também pode estar bem na vida, Edgar, que não é só quando acontece uma tragédia que a pessoa pode desencadear uma depressão. Às vezes você está bem na sua vida, está tudo certo, você até imagina que você deveria estar feliz e se cobra de não conseguir chegar nesse ponto. Quando o Whindersson fala, outras pessoas ouvem, identificam e que como ele vai buscar ajuda, como ele mesmo falou no post dele, outras pessoas também podem fazer isso. E as pessoas esquecem, desculpa aí, as pessoas esquecem que as pessoas públicas também são pessoas físicas. Humanas. Quando chegam em casa, elas... Uma vez eu li uma entrevista da Débora Seco, se não me engano, dizendo assim, eu tô sempre cercada de fotógrafos, as pessoas me amam e tudo mais, mas quando eu chego em casa eu me sinto muito só. Isso antes do relacionamento dela com o humor, inclusive. Faz anos essa entrevista. E é muito verdade. Essas pessoas chegam em casa e em casa elas estão sozinhas. A vida não se resume à rede social. Às vezes, enquanto você tá tacando pedra no seu ídolo ou mandando amor na rede social, o seu ídolo tá chorando na cama ou se divertindo na balada. Vivendo uma vida como todo mundo. No caso da depressão não é muito diferente. Isso é muito comum nessas pessoas. Porque além de ter que lidar com a melancolia dos seus problemas cotidianos, elas ainda têm que lidar com o fato de serem vidraça e terem que ter opinião pra tudo. E todo mundo tem uma opinião sobre elas. No caso do Whindersson, então, que é um dos maiores influenciadores do país, deve ser uma responsabilidade muito grande de virar vidraça desse jeito. Ô, Fefito, deixa eu colocar aqui uma questão. Quando eu ouço esse caso do Whindersson, eu fico pensando o seguinte. Essas personalidades digitais, digamos, a projeção que esse rapaz tem, tipo... a construção de um mundo, muitas vezes, ilusório das coisas. Relações artificiais. Ele teria essa questão da depressão potencializada por esses tempos que a gente vive, onde se cria um valor ilusório diante da repercussão de números, cliques, seguidores, blá, blá, blá. Ou ele, como qualquer outro, passível de se encontrar num quadro deprimido, só tem repercutida a sua depressão porque uma popularidade no meio digital. Você entende o que eu estou colocando? Sim. Como uma doença
contemporânea, como uma doença da atualidade? Eu acho que é uma soma dos dois fatores, porque a gente não pode negar que as redes sociais ocupam um espaço muito grande na vida das pessoas, mas a vida das pessoas acontece fora das redes sociais. Mas como não levar a carga de ódio ou de amor que você recebe? Porque teve a citação, o exemplo ali, Paulinha falou, não sei em que sentido, agora me foge um pouco, a falta da espiritualidade e tal. Pode ser a falta de um contato direto, numa vida mais baseada em valores que estão ali do seu lado e que você, em detrimento desses valores, você se coloca e se joga... É que a depressão é um lance químico também, né, Ed? Aí você só virar para uma pessoa que está passando por um problema que não vai ser resolvido só com a busca da religiosidade ou da fé. A fé é um fator importante na vida das pessoas, assim como a prática de esporte é super importante para a recuperação da depressão. Sim. Por causa da liberação de endorfina. Mas são ações combinadas. E é muito importante que a pessoa procure um tratamento médico, psicológico, porque muitas vezes é necessário o uso de medicamentos. Sim. Então isso... Claro que a espiritualidade, a fé são Mais coisas vida que real. ajudam as pessoas, né? A Sim. botar Lembrar o pé que no chão, a afirmar em coisas positivas. Saúde mental não é Mas é uma frescura, soma. né? Saúde mental é de fato saúde, é medicina, gente. Existe uma baixa de hormônios no cérebro. Precisa ter remédios para compensar esse tipo de coisa. Lembrar que o padre Marcelo Rossi sofreu com depressão. Sim. Aliás, não só ele, né? Eu estava vendo puxando alguns números aqui sobre o problema da depressão como uma enfermidade contemporânea mesmo, quase em nível de epidemia, né? Puxando os números da OMS, fala que em uma década teve um aumento de 18%. A gente está falando de mais de 320 milhões de pessoas no mundo, isso dá quase 5% da população mundial, e infelizmente aqui no Brasil esse número é maior ainda, bate quase 6% da população. Sim. Se a gente somar isso com o perfil de ansiedade, vai quase para 10%, Edgar. E aí a gente está falando de fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e até pânico. Então isso aqui é um problema real. Lógico que eu tenho certeza que eu falo por toda a bancada quando eu convido aí o Whindersson Nunes para tomar um café com a gente também. Isso, porra. E vim trocar uma ideia, né? Mais vida real, tipo. Exatamente. Conhecer pessoas diferentes e tal, e pessoas que com certeza gostam dele. Agora, o depoimento dele e a situação dele me lembrou um quadro que só agora está sendo melhor diagnosticado, que é o caso da depressão sorridente, que na medicina chama de depressão atípica, no qual os sintomas eles são mascarados por falsas demonstrações de felicidade. E aqui vai bem no sentido do que você falou das redes sociais, né? Do Instagram como indústria da tristeza. E isso mesmo para pessoas que têm o que a gente chama de 3 pilares, né? Que é trabalho, lar, né, uma casa, uma família e tal, e relacionamentos, aí os amigos e esposa, como é exatamente o caso do Whindersson Nunes. E você percebe que essas pessoas com depressão sorridente, elas são mais sensíveis à externalidade. Então, uma notícia positiva vai trazer muito entusiasmo para essa pessoa, só que logo depois vem uma recaída. Se a gente tiver um tempinho aí para um depoimento pessoal meu, eu tive um breve episódio também de depressão, quando eu era muito jovem, aí na faixa de 20 e 21 anos. E eu estava numa situação também em que eu tinha minha família bem saudável, lar, namorada, que eu amava, estava empreendendo. E eu fui procurar o psiquiatra, que disse para mim, olha, Caio, depois de uma conversa, né, de uns 30 minutos, ele falou, no momento inicial ia sugerir a alopatia, tratamento convencional, como a Paulinha falou, com medicação, mas já que você está tão consciente do problema e você é tão novo, vamos tentar aí um caminho alternativo. E olha que interessante que ele falou para mim, as regrinhas eram bem simples, tinha que acordar cedo, fazer 30 minutos de atividade física por dia pela manhã, para justamente usar a endorfina como motor de arranque para continuar meu dia, e depois das 18 horas evitar consumo de açúcares e álcool para não ter o rebote glicêmico e você se sentir mais para baixo. Então, assim, isso funcionou para mim, mas é óbvio que é fundamental. Tudo sob a orientação, né? Tudo sob orientação médica. E eu queria recomendar o livro que a gente falou no bloco anterior, que é o 12 Regras para a Vida, do psicólogo canadense Jordan Peterson, que tem várias palestras sobre isso da depressão. Ele é um estudioso disso, é um psicólogo clínico. Recomendo aí essa leitura para o ouvinte. Vamos lá agora com os depoimentos que chegaram para a gente aqui pelo WhatsApp, os ouvintes participando, os espectadores participando. Solta, Murilo, por favor. Oi, galerinha do Morning Show. Eu sou a Érica, da Moca. Tenho depressão. E eu acho que o maior problema dessa doença séria, grave, é às vezes a gente desabafar com amigos, parentes que não têm
a experiência não é culpa deles para poder orientar da melhor forma possível o que fazer, porque muita gente fala que é falta de Deus, que é preguiça, que é manha. Não é. É um desequilíbrio químico no cérebro. Tem a ver com a serotonina, que é o hormônio que nos traz essa sensação de bem-estar, que está com desequilíbrio. Ou seja, isso é tratado com medicamento. Antidepressivo não vicia. Então, se alguém um dia chegar e falar para você, olha, estou com depressão, por favor, oriente a procurar um profissional. E não fale coisas desse tipo que eu falei agora, porque você só vai piorar o que a pessoa está sentindo. E é importante tratar, porque a tendência é só piorar. Bom dia, Morning Show. Meu nome é Júnior, falo de Brasília. Sou policial militar e, infelizmente, eu sofri de depressão e de síndrome do pânico devido a vários fatores, né? Não só da minha profissão, como da minha vida pessoal e também do ambiente acadêmico. E o que me fez vencer essa doença foi Deus, em primeiro lugar, a minha família, né? Minha esposa, minhas filhas e meus amigos, né? Inclusive, principalmente os amigos do ambiente de trabalho que me acolheram, porque nada é melhor para vencer do que o próprio trabalho. Primeiro, a pessoa tem que saber que ela está passando por aquilo ali, tem que procurar por ajuda. No meu caso, eu procurei por ajuda médica e a ajuda médica, ajuda medicamentosa e depois a terapia. É importante que a pessoa que sofre disso, ela não pense que vai vencer sozinha não, que é muito difícil, ela precisa de ajuda. E quem está convivendo com alguém que está sofrendo de depressão, saiba que isso não é frescura não. E todos nós precisamos ajudar uns aos outros. Todos estamos sujeitos a essa doença, beleza? Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Abração, Caio. Olha lá, feito. O ouvinte participando aqui, dando o seu depoimento no Morning Show. Vamos para os ganhadores, que o nosso tempo já acabou. Quem leva aí no Twitter, Paulinha? Aqui no Twitter usou a hashtag depressão, coisa séria, Taicilinha. Já falei com você, responde pra mim. E pelo WhatsApp, a Érica, Edgar, vencedora. Falado, a gente volta amanhã na programação da PAN a partir das 10 da manhã, viu? Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência, cuidem-se. Morning Show.